mas eu estou muito bem, a evolução está indo muito bem da cirurgia. E eu só tenho que me alegrar em Deus, né? Agradecer por esse momento e o apóstolo por ter me tirado de casa e proporcionado esse momento que eu precisava mesmo, né? E quando eu cheguei, irmãos, eu estava comentando com ele de uma experiência que eu tive. Esses últimos dias, como eu falei, Deus, ele sabe como me chamar a atenção. E eu vi que o Senhor usou essa situação da cirurgia para se revelar. Eu estava travando algumas guerras espiritual de muito forte, muito intensa. Confesso que já estava me tirando a paz, me tirando até mesmo a alegria. Chegou um determinado momento que eu fui para os pés do Senhor e eu não podia estar chorando, não podia estar fazendo esforço. E eu clamei no meu espírito, né, ao Pai. E eu disse: Senhor, eu quero ser visitada por Ti. Eu preciso ser visitada pelo Senhor. Eu preciso de uma direção, preciso de que o Senhor fale comigo de alguma forma, que o Senhor me mostre o seu propósito no meio de tudo isso. Eu comecei a orar, né, no meu devocional com Deus. E ali eu dormi. E eu falei para ele que nessa madrugada que eu dormi, eu tive uma experiência muito forte, né? O pouco que eu consegui dormir. E essa experiência me chamou muita atenção, porque eu estou falando da doutrina da alma. Eu tenho dado estudos sobre a doutrina da alma. E de repente, irmãos, eu entro no sonho. Eu sei que os meus sonhos, eles não são comuns, sabe? Eu sei que os meus sonhos sempre é com Deus querendo me mostrar algo. E aí, de repente, eu entro em um sonho. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque talvez você nunca tenha ouvido falar de algo tão profundo que Deus me revelou. E quando eu entro nesse sonho, né, o anjo do Senhor aparecia para mim. E ele falava assim, tão lindo comigo. Eu sabia que era ele. E ele dizia assim: você não vai me fazer filha do meu Senhor. E ele me falava com carinho: serva amada do meu Pai, menina dos olhos de Deus, do meu Pai. Você não vai me fazer a pergunta? E ele aparecia para mim, sentava comigo: você não vai fazer a pergunta que você sabe que tem que fazer? E eu fazia a pergunta que todo mundo faz, né, apóstolo, na igreja. Eu achei tão interessante, porque eu conversava com ele como eu estou conversando com os irmãos. E aí eu fazia a pergunta e ele sorria para mim. Ele dizia: claro, o meu Senhor veio em carne, ele habitou na terra, ele morreu pelos vossos pecados. E ele começou a falar sobre o sacrifício de Jesus. E quando ele termina de conversar comigo, né, e ele dizia: vocês lembram de mim? Eu falava assim: eu lembro de você. Foi você que apareceu para mim naquela praia, quando foi me dada essa doutrina. Eu falava isso para ele. E aí ele dizia: pois é, e eu tenho falado com você. Você achava que tinha terminado seu treinamento? Não terminou. O seu treinamento começou em São Paulo e ele não terminou. E ele começava a conversar comigo. E eu começava a perguntar sobre umas guerras que eu estava enfrentando, umas batalhas espirituais, sobre muitas coisas pessoais. E ele me tinha resposta, sabe? Ele disse: mas eu tenho algo para te ensinar que faz parte do teu treinamento. E eu fazia uma pergunta para ele: como é que eu ia vencer esse nível de guerra? Quando Satanás ele já estava assim, dominando pessoas, mentes, se infiltrando, né, para destruições, projeto do Senhor, e como que eu venceria? E ele me dava toda a instrução da guerra, os tipos de sacrifício, de propósito que eu ia ter que fazer, para que eu tivesse poder, autoridade no meio da batalha espiritual. E aí ele me dava toda essa instrução. Ele disse: mas o Pai me enviou hoje para que eu te ensine algo. Você precisa aprender algo no meio de toda a guerra. É um novo tempo, é uma nova história que o meu Senhor tem para você e para o seu esposo. E aí ele começava a falar, e eu vim te trazer uma instrução nova, porque o meu Pai quer que você ensine a igreja, que você ensine o povo. Você precisa ensinar isso na igreja, porque muitos estão correndo risco de perder a salvação por causa deste pecado. Este pecado não é pregado contra ele, não se é ensinado. E no dia do Senhor vai ser um dia de surpresa. E nesse dia, muitos serão pegos de surpresa porque não foram ensinados. Eles vão questionar no dia do Senhor,
Por que que os seus pastores não ensinaram sobre esse pecado e eles estão cometendo dentro da igreja e o meu pai não tem se alegrado? O Criador não tem se alegrado com esse pecado dos servos do Senhor. E esse pecado, ele não só pode impedir a salvação, como interferir no crescimento na vida espiritual e nos níveis de unção. E o meu pai parou você, porque ele queria te ensinar esse segredo, para que você alcance outros, pregue, ensine sobre isso. Porque muitas pessoas estão vivendo prisioneiras deste pecado e elas não sabem. É um pecado que está sendo tolerado. Mas o meu pai é santo, o Criador é santo, e a santidade de Deus não tolera pecado. E isso é uma obra da carne. E aí eu dizia, mas o que você quer me falar? O que tem a ver com a pergunta que eu fiz? Eu questionava porque eu estava perguntando algo das minhas guerras pessoais, das guerras que eu estava enfrentando com feiticeiros, com bruxos, com demônios, com principado. E eu falava, eu quero saber isso. E você disse para mim que o pai te enviou para me tirar a dúvida mais uma vez. E ele disse, calma, eu vou te dar toda a tua instrução, mas eu cumpro ordens. O meu pai tem preocupado com a sua criação e ele escolheu você, porque ele sabe que se ele se revelasse a você, você ensinaria ao povo, porque você ama a criação de Deus. Ele falava coisas muito lindas para mim. Falei para o apóstolo que foi uma experiência muito nítida, muito clara, irmão. Muito fora, assim, surreal. E de repente ele dizia, agora vamos para essa parte do treinamento. E quando eu olhava, ele abriu um telão assim na minha frente, nesse lugar que eu estava. E quando abri esse telão, eu vi uma cena, me chamou muita atenção, porque era lá em São Paulo, na inauguração da Shalom São Paulo. E eu vi uma cena lá em São Paulo de uma fila dos irmãos que estavam indo para se servir, né, na comida. Ali naquela fila do almoço, né? E ali naquele momento, né? Eu pegava e eu dizia, Senhor, né? O que está acontecendo? Aí, por que eu estou vendo isso? Aí ele me mostrava, irmãos, essa cena exatamente lá na fila que serviam alimento. E eu começava a observar que os irmãos enchiam seus pratos, né? Eu não vou citar nome, mas eu via assim várias pessoas. E aí eu começava a observar que eles enchiam pratos de alimento. E eram aqueles pratos montanhosos que a gente chama, né? Que a gente até brinca aqui que vão viajar, né? E eu via aqueles pratos montanhosos, assim, muito grandes na fila. E eu vi assim que os anjos do Senhor estavam olhando ali aquilo e eles balançavam a cabeça como se eles não estivessem alegres com aquilo. E aí eu dizia assim, essa fila eu sei que tinha, eu sei que isso estava acontecendo. E aí naquele momento ele falou assim para mim, pois é, então continue observando. E aí quando eu via os pratos cheios, e assim era como 3, 4 pedaços de carne, muita comida dentro daquele prato. E ele falava assim, você precisa pregar contra este pecado, ensinar o povo do meu Senhor contra o pecado da glutonaria. Porque o Senhor, olha, você está vendo essa fila? Eles vieram para receber o poder de Deus. O meu pai, ele tem muitos dons para distribuir. Eles querem levar um outro nível. E começava a falar para mim, você sabe por que você está vendo tudo isso? Agora fechava aquela visão. E ele sentava de frente comigo e me mandava anotar. E ele falava assim, olha, o Senhor te escolheu para te dar as mesmas experiências que ele deu para o servo dele, Kenzo. Ele usava essas palavras para mim. Que ele deu ao servo dele, Kenzo Atsushi, começava a falar para mim. Ele existiu, o servo do Senhor. Muitos têm dúvida da existência dele. E ele foi treinado igual meu pai está treinando você. E ele começava a falar, você não tem percebido que os seus hábitos mudaram, que tudo você tem tido equilíbrio. E ele falava para mim, ele dizia, olha, o Senhor, ele usa muitas vezes a ciência, os médicos, para a vontade dele vir do céu para a terra. Esse pecado da glutonaria, ele tem fedido na narina do meu pai. Eles querem poder. Você viu essa fila?
O Senhor tinha muitos dons para entregar, muitas armaduras, muita autoridade. Ele queria levantar um grande exército. Mas isso aqui não agrada ao Senhor, porque aquilo que mais eles alimentarem é aquilo que vai prevalecer na vida deles. As pessoas, elas precisam ter domínio próprio e autocontrole sobre o alimento. O Senhor, ele deixou a alimentação e ele começava a me ensinar. E você vai ter que ensinar. E ele me deu um versículo bíblico para isso, irmãos. E isso é muito forte, sabe? Muito forte. Ele começava a me instruir. O pecado da glutonaria tem impedido que muitas pessoas tenham experiências com Deus. E elas não sabem disso. São servos de Deus. Essa palavra você vai dar para crente. São homens de Deus, são servos de Deus, estão na posição, vivem na sã doutrina do Senhor, mas são glutões. Você viu esses pratos? A maioria deles tem experiências de arrebatamento, mas eles não evoluem, porque eles estão sendo glutões, porque eles não sabem que isso é um pecado, que compromete a salvação e que compromete também a qualidade de vida e a vida espiritual deles. E ele começava a falar isso para mim. E ele dizia: eu vou ensinar como é que você tem como é que o pai se agrada que os seus filhos se alimentem. E aí ele dizia: não precisa encher um prato de comida e colocar 5 pedaços de bife. Não precisa, coloca porções fracionada. E ele começava a me ensinar. Ele dizia: olha, eles estão aqui, eles terminam de comer, olha como é que eles ficam depois, cansados, enfadados. Estão fazendo mal para o templo do Espírito. A santificação é corpo, alma e espírito. O corpo tem que ser cuidado dentro e fora também. E a alimentação faz parte do zelo da casa do Senhor. Que a casa do Senhor, nós somos casa favorita, templo do Espírito Santo de Deus. E ele começava a me ensinar, irmãos. E ele me deu uma referência bíblica que me chamou muita atenção. Nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos Lucas 21, 34. Lucas 21, 34, isso me chamou muita atenção. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele falou muito, no dia do Senhor, as pessoas acham que vai demorar, não vai demorar. E vai ser um dia de surpresa. E muitos vão ser pegos de surpresa dentro do pecado da glutonaria. Pregue isso para a igreja, porque o meu pai não tem se alegrado. Meu pai quer que os seus filhos evoluam na fé, mas a glutonaria não tem deixado. E ele começava a falar para mim, e aqui muito forte, Lucas 21, 34, olhai por vós, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E aí ele falava para mim lá em Gálatas sobre a batalha ali da obra da carne, né? E eu achei incrível que em Gálatas 5:21 fala das obras da carne, que é a inveja, homicídio, bebedices e glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como vos antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E ali, irmãos, ele me dava uma instrução sobre isso. Pode até parecer que não, mas o pecado da gula, ela começa no pensamento e nos olhos. E ele falava para mim, qual foi o primeiro pecado que derrubou Adão? Foi exatamente quando Satanás, ele sabia que Deus tinha dado o poder para o homem dominar sobre todas as coisas. E quando ele pegou a mulher ali, ele ofereceu o quê? Aquele fruto, né? O pecado da cobiça. Então tudo começou ali no pensamento e nos olhos. E quem sabe até mesmo Eva, irmãos, não sentia um pouco deste pecado ao olhar para aquele fruto proibido, né? Então ali começou aquela conversa, aquele diálogo, e ele dizia para mim, olha, muitas vezes, quando Deus ele quer te treinar, ele usa situações. Ele falou da minha dieta. Ele disse, aquela dieta, você não estava enferma, você não tem doença nenhuma, mas o meu pai usou um médico
para te dar uma receita do céu, para te colocar no trilho, porque Ele te ama. Ele falava assim para mim. Porque Ele ama, e hoje você está com a alimentação fracionada, porque o Senhor quer te levar a um outro nível, porque o Senhor tem exigências para fazer com você. E aí ele falava algo pessoal que eu não posso compartilhar, que são instruções da guerra, que são segredos, eu compartilhei só com o apóstolo, mas ele falava, irmãos, sobre o pecado e a glutonaria, e me dava toda uma instrução, e que eu pregasse contra este pecado, porque Deus, Ele quer elevar a igreja a outro nível, e o pecado da glutonaria, irmãos, tem sido frequentemente ignorado por muitos de nós, muitos cristãos, mas o Senhor, Ele tem nos instruído, irmãos, porque isso pode trazer algumas consequências seríssimas, comer além do que o organismo precisa, necessário para saciar nossa fome, ou seja, continuar comendo mesmo cheia. Você vai para uma fila, parece que você vai servir seu prato como se aquele alimento fosse acabar. Tudo isso o anjo do Senhor falava para mim. Ele dizia, meu pai não se alegra disso. Não precisa encher o prato de arroz, de feijão, de farofa e colocar 5 pedaços de bife. Não, come um pedaço de bife suficiente, uma porção de arroz, uma porção de que você não fique enfadado, mas que alimente o seu organismo, que seja necessário. Aquilo que você alimentar é aquilo que vai prevalecer. Todo mundo come até não aguentar mais, mas quando vai comer a palavra, que é a alimentação do Espírito, ninguém lê mais do que 3 capítulos da Bíblia diária. Ele falava isso para mim. E é por isso que o meu pai te escolheu, para te revelar esse segredo e alertar o povo sobre o pecado da glutonaria. Nós precisamos saber administrar aquilo que Deus nos deu para comer, irmãos. Comer de tudo que se tem no mercado, né? Deus nos dá deliberadamente isso, mas nós temos que exercer o nosso domínio próprio, irmãos, o nosso autocontrole. Porque muitas pessoas estão enfermas no físico porque são glutões, estão com enfermidade física porque são glutões, comem além do que é necessário para viver. Ou seja, eles não têm domínio sobre a concupiscência da carne, precisamos andar no espírito. E aí, tudo isso, o anjo, ele começava a me instruir, irmãos. Então, a glutonaria, irmãos, na Bíblia, e eu não sabia disso, nessa proporção, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, esse apóstolo me assustou, é um pecado tão grave quanto muitos outros, irmãos. E aí eu não conseguia entender dessa forma, quantas vezes ao sentirmos o cheiro gostoso de uma comida, ou vermos algo que parece muito saboroso, não desejamos comer de novo. Ainda que estejamos até de barriga cheia, né? Mas aí a gente fica ali, cabe mais um pouquinho. E é esse aí, eu não vou deixar passar, né? De ficar com aquele pensamento, é que nem eu que gosto do pudim. Ai, meu Deus, eu tô cheia, mas eu não posso deixar de comer esse pudim que a irmã fez com tanto carinho para mim. Aí come uma porção, come mais outra. Tá cheio, mas não, se eu deixar aqui vai acabar, alguém vai comer. E aí você vai nessa e você não imagina que você está caminhando, irmãos, para um abismo sem saber, né? Então foi muita coisa que o Senhor me revelou. Então, na maioria das vezes, irmãos, nós consideramos as coisas mais normais do mundo, comer bastante. Não, eu tenho que comer porque Deus me deu recurso, então eu tenho que comer mesmo. Ainda tem gente que usa esse discurso. Um anjo falava para mim, meu pai não se alegra, tem tanta gente passando fome e eu tô aqui tendo oportunidade, eu vou comer mesmo, né? E o Senhor falava do pecado da glória, irmãos, né? Então as pessoas acham isso normal, comer bastante, repetir, né? Comer só de olho, né? Grande, como muitos falam, e isso não agrada ao Senhor, né? Então, alguns hábitos que descreve exatamente uma pessoa glutona. Mas, apóstola, como é que eu vou descrever uma pessoa que é glutona? É uma pessoa que come um prato cheio e repete a refeição. Fica de olho grande, esperando que a esposa ou o filho não aguente comer aquilo para comer a sobra, que nem um hambúrguer, né? Ele come um hambúrguer dele, já fica de olho, eu acho que você não vai conseguir comer. E já fica esperando para ver se vai sobrar para comer o resto. É igual um irmão que tinha lá na igreja, eu sempre brinco com ele, né? Eu falo assim que ele comia uma promoção, né? Uma vez eu brinquei, olha, o irmão aqui come salada e mais uma coca de 2 litros, né? Aliás, mais um refrigerante de 2 litros. Aí o irmão até brincou, ei, apóstolo, não exagera, o refrigerante
é de 1,5 litro, não é de 2 não. Misericórdia, 5 sanduíches e mais um refrigerante de 1,5 litro, né? Não exagera, daí isso assim, né, apóstolo? É, então assim, são essas. Você quer identificar uma pessoa glutão? Tudo isso hoje me instruiu, irmãos. Eu estou ensinando para vocês o que eu ouvi, foi muito forte a minha experiência, foi muito forte. Né? Então, para você reconhecer que alguém está num pecado da glutonaria, ele tem essas características. Ele come a sobremesa até acabar tudo de uma vez. É que nem você ganha uma caixa de chocolate e você come todos os chocolates no mesmo dia. Isso é pecado da glutonaria, irmãos. Sabe, é uma sobremesa, não sabe dar uma provada em algo assim, só mesmo para sentir o sabor. Não, tem que comer até que não aguente mais, até que enjoe, né? Isso é pecado da glutonaria. Enche o prato de carne sem pensar na próxima refeição, ou seja, come tudo no almoço e sem pensar que depois vai ter a janta. Ele falava sobre fracionar a alimentação, né? Ele tem mania de sempre comer doces depois da refeição. E isso daí serviu para mim, porque eu falei para o apóstolo, foi uma coisa que mexeu comigo. Porque ele me mostrava a linha do tempo da minha infância e eu fui habituada a comer e sempre ter uma sobremesa. E é algo que o Senhor já vem tratando comigo, que eu venho abdicado. E era justamente para receber essa instrução. Então, são apenas alguns hábitos que eu estou mencionando, comuns e simples, que pode nos levar a cometer o pecado da glutonaria, da gula, como muitos conhecem, como se não estivéssemos cometendo nada de errado, como se fosse algo muito normal. Sabe, a glutonaria na Bíblia, irmãos, ela é pecado e põe até mesmo a nossa salvação em risco. Nós acabamos de ler. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tais coisas e semelhante a essas não andaria confessando os nossos pecados, arrependemos dele, logo nós somos salvos. Mas isso não é tudo, irmãos. Depois disso, nós precisamos trilhar o caminho da santificação, né? John Wesley, ele já falava sobre isso no livro dele. Eu achei muito bom quando ele tem um livro que ele já falava sobre isso, que a salvação ela tira o crente do mundo, mas a santificação é a que tira o mundo do crente. Né? Eu achei muito lindo. A salvação tira o crente do mundo, mas somente a santificação é capaz de tirar o mundo que está dentro de nós, dentro do crente. A mortificação do pecado da gula na Bíblia faz parte desse processo de santificação e devemos combatê-la como qualquer outro pecado. E o que me chama a atenção em Colossenses 3:5 são as referências bíblicas, né? Eu até coloquei aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O pecado da gula na Bíblia é classificado para as pessoas que não têm Jesus em suas vidas, irmãos. Então, misericórdia, nós temos Jesus e nós temos exagerados. Amém? Além de mais, irmãos, os banquetes cheios de gulas, eles eram feitos durante o culto a outros deuses, como os manjares do rei Belsazar. E o Senhor falava sobre Daniel, quando ele recusou os manjares do rei. Né? Então, tudo isso o Senhor me deu advertência, e o próprio Jesus deu advertência séria quanto a esse pecado, dizendo que se nós nos entregássemos a Ele, a nossa salvação seria perdida, que foi como eu li agora há pouco. Olhai, né, lá em Lucas 21:34, olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós um improviso daquele dia, irmãos, na batalha da carne contra o Espírito, que está lá em Gálatas 5, do 16 a 25, vai falar da obra da carne, do fruto do Espírito. Paulo, ele destaca a glutonaria como obra da carne e afirma que as pessoas que têm essa prática não herdarão o reino dos céus, precisamente lá em Gálatas 5, 21. Mas a apóstola, e agora o anjo do Senhor deu essa revelação, e a gente que faz tudo isso, está fazendo tudo errado, né? E aí o Senhor falava para fazer jejuns, grandes sacrifícios, mas se não tiverem autocontrole na alimentação e vencer o pecado da gula, eu não posso fazer muita coisa. E eu comecei a entender diferente. Mas como vencer o pecado da glutonaria, irmãos? Pode não parecer, mas ele começa no pensamento e nos olhos, né?
Então precisamos educar a nossa mente e não premeditar a gula, né? São as recomendações maravilhosas que está lá em Romanos 13:14. Foi a resposta voltado para a satisfação da nossa natureza pecaminosa. Não precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Isso é mudança de hábito e de mentalidade. E outra coisa muito importante é sempre antes de fazer algo perguntar: isso é para a glória de Deus? Eu estou comendo para a glória de Deus, eu estou vendo para a glória de Deus, meu testemunho tem agradado ao Senhor. Talvez você não tenha imaginado dessa forma, mas a maneira que você se alimenta também glorifica a Deus ou não. As pessoas vão olhar, meu Deus. E tem um ditado que Satanás implantou, e que eu vejo que não foi Deus que implantou, não. Não digo nem que foi o diabo, perdão da palavra, eu digo que é coisa de homem mesmo. Que as pessoas dizem, crente não bebe, mas come, e falam isso com tanto orgulho, irmãos. Nós precisamos rever esse conceito e rever isso, né? Talvez você não tenha imaginado dessa forma, mas a maneira que a gente se alimenta glorifica ou não ao Senhor, né? 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas como eu posso glorificar a Deus comendo, apóstola? Que loucura é essa? Que ensino é esse que a senhora está dando? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, que o nosso corpo é o santuário do Senhor, é o templo do Senhor, irmãos. Está lá em 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, que não sou de vós mesmo, né? Portanto, foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então, ter no nosso comer, quer beber, quer façamos qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Agora você imagina uma rodada de crentes, se vão para uma pizzaria, irmão, se reúne todos os irmãos, vamos lá para uma pizzaria, chega lá, compra-se 10 pizza ali para um grupo de 10 pessoas. Quando chega na hora, só um come 8 pedaços, 9, aí fica aquele, meu Deus, o irmão ainda saiu, assim, olha, o irmão come e acha isso tudo normal, natural. Não, irmãos, 2 pedaços era suficiente. Então nós precisamos ser reeducados nesse sentido e vencer o pecado da gula, né? Quer falar, apóstolo, sobre Não, isso? tem gente que acha engraçado, né? Que ela fala corriqueira que diz assim, crente não bebe, mas come que é uma maravilha, né, apóstolo? Sim. E tem gente que ri, né, e tal, né, mas não entende a seriedade, né, dessa palavra, né? E o Senhor não tem se agradado disso, né? Então nós precisamos, irmão, cuidar bem da saúde do seu corpo para que com ele você também possa servir a Deus e glorificá-lo. Aí depois, apóstolo, vem a obesidade, as pessoas se sentem excluídas, rejeitadas. Por quê? Porque não controlam o pecado da gula. Não domina sobre os alimentos. Não come o suficiente para viver, querem comer para ficarem passando mal, depois enjoado. E isso não provém do Senhor, irmãos. Muitas pessoas estão tendo infarto cedo porque não cuidam da alimentação. Né? Hoje em dia as pessoas vivem pela boca, vivem da forma certa de vencer o pecado da glutonaria. Nós vamos ter saúde para fazer a vontade de Deus, viver melhor, né? Estaremos glorificando ao Senhor, entregando a nossa vida para o serviço do reino de Deus, além de estar sempre disposto a cuidar da nossa família, de cuidar de tudo que Deus confiou nas nossas mãos, irmãos. Nós precisamos aprender mais com a palavra do Senhor. Então, assim, foi muito forte essa minha experiência, em que precisa ser revisada, né? E aí, ele me deu uma série de instrução e eu falei para o apóstolo, assim, das minhas guerras, tá agora, né? Então, eu me retirei esses dias, realmente me isolei de tudo, por isso que a gente veio para um lugar bem distante, em outro estado, né? Isolei de muita coisa, é um momento de repensar, um momento de revisar, e é um momento que Deus está me dando experiências novas. Como eu falei para o apóstolo, eu nunca tive uma experiência igual a essa, e o Senhor falava, você vai pregar contra o pecado da glutonaria, né? Você vai pregar sobre isso, sabe? E aí o Senhor falava, o Ezequias Ramos disse, pode beber refri, o problema não é beber, nós podemos comer tudo que tem no mercado, né, irmãos? Tem coisas que são consagradas demais, que o Senhor já falou, né, como por exemplo Coca-Cola, essas coisas que já são consagradas, que nem orando vai tirar aquele sacrifício, porque é algo mundial.
Então, isso eu não aconselho mais um guaraná. O problema não é você comer ou deixar de comer, o problema é você fracionar, é você ter domínio. Você não vai sentar e tomar 1 litro de refrigerante numa refeição. Você pega um pequeno copo pequeno e você pode tomar uma vez ou outra. Então, o Senhor me ensinou muito nessa experiência a ter domínio, irmãos, e equilíbrio sobre a nossa alimentação, porque os glutões não herdarão o reino dos céus, né? Então, eu queria, assim, foi assim uma oportunidade única que o Senhor estava colocando, né, diante de nós, e eu fiquei assim muito temerosa, e eu já tenho trabalhado isso em mim desde quando chegou a dieta, né, que o Senhor passou. Eu já vinha falando sobre isso. Então, realmente, irmãos, nós precisamos mudar o nosso vocabulário, rever nossos conceitos, porque é um pecado que ninguém prega e que está impregnado dentro das nossas igrejas. E estou falando das igrejas, das nossas igrejas. Somos igrejas de doutrina, mas que tem um povo glutão. Então, nós precisamos trabalhar isso. Então, foi algo que o Senhor me deu. Foi uma revelação assim muito forte que o Senhor me deu, e eu estou compartilhando com os irmãos, né? Depois de tudo isso, eu voltei e ele falava para mim: o Senhor quer dar grandes experiências, respostas, o Senhor quer fazer grande mover na vida dos servos do meu Pai, mas eles precisam vencer o pecado da gula, da glutonaria. Foi muito forte e era isso que eu tinha para passar para os irmãos, né? A outra parte da experiência é muito pessoal, porque eram os segredos das guerras que eu tenho enfrentado, irei enfrentar, né? Então, assim, o Senhor, ele foi muito forte o que Deus me mostrou. Amém? Então, assim, que você possa orar, que você possa refletir em cima de tudo aquilo que foi ministrado e vença o pecado da gula. Amém? Que é pecado, está na Bíblia, que é a raiz de muitos males desde a época de Adão e Eva. Começa no pensamento e aí você no equilíbrio, aquela sobremesa maravilhosa, fica com medo de acabar e você vai lá e come, e quando pensa que não, sua saúde está comprometida, você vai culpar Deus e o seu ministério, a sua vida espiritual também, né? Porque a sua carne está sendo mais alimentada do que o seu espírito. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Então, essa foi a minha experiência. Amém? Um pecado que nós não podemos mais tolerar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Eu te apresento, Senhor, este ensino, que o Senhor, essa experiência que o Senhor me deu e que eu estou compartilhando com os meus irmãos. Que encontre um lugar em cada coração, meu Senhor. Porque eu sei que o Senhor está nos doutrinando, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos mostrando o caminho do céu, como é que o Senhor quer que vivamos, quer que nós vivamos, que fazemos, bebemos ou comemos, em toda a nossa maneira de ser, seja para a glória do Teu nome. Então o Senhor está nos ensinando. Eu louvo a Deus pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. E eu quero te pedir, nos ajuda, Senhor, a vencermos o pecado da glutonaria dentro das igrejas, a sermos pessoas equilibradas, que comam o suficiente para o nosso organismo se satisfazer, mas que mais do que a nossa carne seja alimentada, o nosso espírito seja cheio, seja alimentado pela palavra, seja alimentado pelo manar do céu, seja alimentado por uma vida no espírito, como está escrito na tua palavra. Nos ajuda a vencer este pecado, nos ajuda, Senhor, a ensinar o teu povo dentro dos teus princípios, Pai, para que ninguém seja pego de surpresa, para que ninguém, Senhor, no dia do Senhor, fique ali sem saber por que ficou no grande dia, por coisas pequenas, simples, que muitas vezes passam despercebido e que pela tua misericórdia de ter me dado um ensino sem eu esperar, o Senhor está me revelando. Eu te louvo porque o Senhor parou tudo para que eu tivesse esse momento contigo e pudesse estar transmitindo essa mensagem. Então, cuida dos teus servos, cuida do teu povo, cuida da nossa saúde. Eu te louvo pela minha recuperação, de chegar até onde eu estou nesse lugar de paz, né? Aqui, Senhor, e disponível para ti, para o teu agir, meu Pai. Continua falando.
Senhor, quebra cadeias, quebra fortalezas, Senhor. Eu te apresento a nação brasileira, Pai, o rebuliço necessário que seja feito, que aconteça tudo, Senhor. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Apressa de que aconteça o que tiver que acontecer, do que mudar as nossas roupas, mas de fato entender o que é pecado, ter consciência, porque o Senhor está expondo que não mudou, continua sendo pecado, e o que nós temos que cuidar da nossa salvação, não ficarmos no teu grande dia. Fica conosco, nos livrando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, apóstolo. Amém, glória a Deus. Então é isso, né, irmãos? Que bênção, né? Inclusive, quando eu tava falando aqui, o irmão deu mensagem, apóstolo, já parei com isso, olha. Acho que ele comia 5 x-saladas aí, agora só come um, né? Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Que alegria, né? Então é isso, né, irmãos? Que Deus abençoe vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo.